Ver se o vídeo não vai travar aqui. Acho que tá tudo certo, tudo organizado. Bem, meus amigos, domingo de vitória. Tô aqui com a camisa do grandíssimo Cerro Porteño de Asunción pra informar, né, pra vir fazer esse pós-jogo aqui com alívio, cara, com alegria também. Um excelente domingão. Jacksonville Jaguars ganhou a partida dentro de casa, 17-10 em cima do Houston Texans, o semblante até outro. Nossa, tô muito aliviado com essa vitória, cara. É muito interessante, eu vou pôr o título desse vídeo aí de Roda da Fortuna. Eu diria assim, esses dias, sou um cara que gosta bastante de filosofia, né? E tem um pouco de proximidade com o conceito de Roda da Fortuna, principalmente do pouco que eu sei de Maquiavel. E tinha alguns amigos falando ali no serviço sobre Roda da Fortuna em outro contexto. Mas, vendo o jogo, foi o que me veio à cabeça, cara. Como o Jacksonville Jaguars, ele exerce ele materializa esse conceito de Roda da Fortuna de certa maneira, aquele negócio de você tá por cima, mas as consequências, o destino mesmo, o dia a dia ali, vai te levar a estar por baixo em algum momento. E as jogadas, as coisas que acontecem ao longo do jogo, de todos os jogos do Jacksonville Jaguars, é muito assim, cara. É um time que às vezes a gente tem uma segurança, que tá por cima ali, que as jogadas estão se desenvolvendo, você fala, cara, a coisa tá boa, mas há aquela apreensão de alguém que já torce há muito tempo o Jacksonville Jaguars de saber que a gente vai estar por baixo. Em pouco tempo a gente vai estar por baixo. E esse era um jogo que, se a gente tivesse perdido a partida, eu definiria como karma. É impressionante como a gente tem muitas chances na partida, não mata o jogo e as coisas voltam. Certo, vamos entrar na partida agora então. Primeiramente, um bom jogo do Trevor Lawrence, cara. Um bom jogo do Trevor Lawrence. Quem olha só por estatística pode achar que não foi um bom jogo, mas foi uma boa partida sim, e ele é o menor dos culpados do jogo ter sido mais sofrido hoje. Eu disse no último vídeo, nos últimos 2 vídeos eu falei muito sobre o Trevor Lawrence ser um cara errático, um cara muito errático, e hoje era uma partida muito complicada. Houston Texans tem uma defesa bastante instintiva, tem alguns playmakers, tem ali, principalmente no Stingley Jr. ali, uma secundária muito chata, cara, muito truncada, é muito difícil de encaixar passe, e eu temia muito por esse jogo. Eu acreditei que o Liam Coy viesse com um plano ofensivo de mais corridas, o time liderava a NFL, não sei como vai ficar após essa rodada, mas liderava a NFL em estatísticas positivas de corrida, e eu imaginei que a gente fosse voltar toda a atenção para a corrida, justamente por esse medo do Trevor Lawrence ser um cara errático contra o Texans, e isso acabar ocasionando em múltiplos turnovers. E não foi bem assim, foi um jogo até bem equilibrado, o jogo terrestre não conseguiu se desenvolver, o Tutem ali apareceu bastante, teve carregadas ali, conseguiu pegar uma porcentagem das carregadas do Travis Etienne. O Travis Etienne não conseguiu fluir, não conseguiu muitas jardas, o Tutem também, na força física ali também, não conseguiu ir muito longe. Aliás, um adendo que o Tutem está sendo um jogador importante, cara. Eu temia muito pela saída do Tank Bigsby, mas um time que toma decisões sensacionais, é isso que acontece. Você troca um jogador já entendendo que há espaço para um outro cara em ascensão, e isso que está acontecendo com o Tutem. Enfim, o jogo terrestre não fluiu, cara, e estava bem dividido. O jogo aéreo também, o Liam Coy estava optando por passes, por jogadas aéreas. E o Trevor Lawrence muito, muito assertivo, passes muito certeiros, e ele é esquisito, né? Porque geralmente os quarterbacks eles têm muito problemas de acertar janelas curtas. E é impressionante como o Trevor Lawrence acerta janelas curtas e tem confiança para jogar em janelas curtas, entendeu? Os problemas dele são outros. Mas acertando muita janela curta, muito passe ali, aquela rota mesh, rota mais perto ali da linha ofensiva mesmo, né? Da linha de scrimmage, acertando muitos passes ali. E aí que entra o grande problema, cara. Impressionante como a gente sofreu com drops hoje. Uma coisa muito doida. O Brian Thomas Jr. com mais um jogo muito ruim mesmo. Semana passada o jogo dele já foi triste, e dessa vez o jogo dele é ruim de novo, jogo muito fraco. Eu até separei aqui a estatística, deixa eu até puxar. Ele teve, cadê o Brian Thomas Jr.? Teve 6 alvos para só 2 recepções ali, com uns drops deprimentes. Ele tem uns 2 drops, se eu não me engano, que são para conquistar a primeira descida, inclusive um é em uma terceira, acho que terceira para 4, terceira para 6. O Trevor Lawrence faz o passe no peito dele, e eu até achei que tinha sido recepção, porque ele cai no chão assim, dá pra ver que ele tá meio estranho, mas eu falei, pô, foi recepção, primeira descida, e não foi recepção. Um negócio impressionante, assim, como tem pesado nas costas do Brian Thomas Jr. o fato dele ser o recebedor número 1. Depois de vir de uma temporada de rookie excepcional, tá pesando, cara, tá pesando de fato nas costas dele.
Então é uma partida bem ruim do Brian Thomas Jr. Assim, talvez explique um pouco o porquê o Travis Hunter está sendo tão utilizado no ataque ao invés de ser usado na defesa. Porque se por um outro lado a gente vê a defesa desempenhando muito bem seu papel, vou entrar um pouco mais na defesa na sequência, já o ataque, assim, os recebedores, você vê que tá todo mundo sentindo muito. O Brian Thomas Jr. essa queda tremenda de produção. O Trevor Lawrence consegue acionar ele no fim do jogo ali já, mas assim, foi muito dessa persistência do Brian Thomas Jr. de, cara, eu tô indo muito mal, preciso fazer um bom jogo, porque o jogo dele até ali era muito ruim. Quando ele faz aquela recepção no fim do jogo e quase atravessa o campo inteiro ali, ele, joga a bola no chão, vibra mesmo, entendendo que eu preciso voltar a ser esse jogador. Dá pra ver que tem uma cobrança ali dele mesmo. E você vê que outros caras, o Parker Washington, que é um cara que eu não espero muita coisa, eu sei que ele é um adendo interessante, vinha fazendo boas partidas, de repente o Parker Washington tem um apagão, tem até estatística aqui, ó, ele tem 11 alvos para só 4 recepções. 11 alvos, cara, é muita coisa, ele não é o principal recebedor do time para ser tão bem marcado assim. Então o jogo do Parker Washington começou muito bem e depois vai piorando conforme o tempo. Então você vê como tá pesando em cima dos recebedores. O Diami Brown tava fazendo um bom jogo, saiu lesionado inclusive, mas tava fazendo um bom jogo, mas ainda assim não é um playmaker. Você vê como tá meio em aberto essa posição de recebedor pro time. E aí dá para entender o porquê o Travis Hunter vem recebendo mais snaps ofensivos. Mas também a gente tá com dificuldade de colocar o Travis Hunter no jogo. Tá com dificuldade, eu não sei o que deve ser feito. Ele tem uma recepção só, se eu não me engano, é isso. Uma recepção só, para 21 jardas, uma linda finta que ele faz. Ele é um cara muito instintivo, um cara muito dinâmico. Então, gostaria de ver mais do Travis Hunter. Primeiro, conseguir acionar ele nas rotas no jogo aéreo. E também, de repente, fazer umas jogadas para trás da linha de scrimmage com ele. Um end around, uma jogada, um screen direto para ele. É um moleque muito diferente, cara. Tem que ter um jeito dele ser acionado nessa partida. Mas, de qualquer modo, com todos esses problemas que eu falei de recebedores, hoje foi um jogo que isso pesou muito pro Trevor Lawrence. Teve uma sequência ali que ele conectava passe, era drop, eu tava assistindo pelo Game Pass, e dava pra ver quantos comentaristas faziam aquela ênfase, tipo assim, cara, isso tá minando o jogo do Trevor Lawrence, minando o jogo aéreo do Jacksonville Jaguars. E até que tem a fatídica interceptação do Trevor Lawrence, que se a pessoa olha isoladamente, vai falar, cara, como pode o Trevor Lawrence lançar essa bola? Mas quem vê a sequência daquelas descidas, vê que o Trevor Lawrence consegue um passe para conquistar a primeira descida, drop. Na sequência ele conquista outro, joga na sequência imediatamente, drop. E aí é a hora que ele lança uma bola que ele não fez a leitura correta, porque apesar do cornerback ter se deslocado para conseguir fazer a marcação do passe, não era uma janela aberta. Era um passe ali, tem que ser mais um míssil, ele faz um passe mais flutuando ali. Só que assim, é uma leitura errada do Trevor Lawrence que vem de uma sequência de jogadas onde ele é frustrado, cara. Então você mina a confiança do quarterback. O Trevor Lawrence não é um cara muito preciso, mas é um cara que às vezes tem problema de confiança. E aí é drop. Ele tá numa terceira descida ali, a média distância. Ele vê o cara livre, ele já tenta um passe um pouco mais milagroso, porque ele tá vendo que a coisa simples não tá funcionando. Tá acontecendo drops em jogadas simples, jogadas básicas de futebol americano. Então ele tenta um passe um pouco mais arriscado, um pouco mais sem pensar, muito pelos dois lances anteriores que tinham acontecido, e acaba sendo interceptado ali num excelente recuo, um lindo lance do cornerback, também não tira o mérito dele. Mas assim, é um tipo de erro que só aconteceu porque o time tinha minado a confiança do Trevor Lawrence. E aí que eu venho fazer defesa e fazer o meu papel aqui de que, quando tem que bater no Trevor Lawrence, bato. Esse não é o momento. Ele fez um bom jogo, achei que ele fez um jogo assertivo, ele tava achando os caras, cuidou bem da bola. No único lance que ele lançou uma bola questionável durante toda a partida, e foi essa bola que foi depois de uma sequência de infelicidades que minaram a confiança dele. E aí, cara, é muito louco como vem o karma, né? Como vem a roda da fortuna ali, porque ele lança a interceptação, no lance seguinte, o CJ Stroud vai lá e conecta um passe lindo pro Nico Collins, sabe? O nosso cornerback, ele mordeu mal a isca, acho que era o Campbell na bola. Ele morde a isca da finta do Nico Collins e o Nico Collins sai sozinho na endzone, mas aí, difícil culpar. O Campbell que vinha fazendo uma ótima partida, cara, é difícil. O CJ Stroud é um franchise player, é um quarterback, cara, assertivo, um quarterback que gosta de esticar o campo. Então uma hora ele vai achar essas bolas. E achou. O Campbell vinha fazendo uma ótima partida também. Jordan Lewis, uma excelente partida na secundária, cara. Uma excelente. A interceptação dele em cima do CJ Stroud é maravilhosa. Porque ele faz, é muito parecido com o lance do Trevor Lawrence, só que
eu acho que é mais mérito ainda do cornerback, porque ele faz a finta perfeita de Jordan Lewis, ele tá numa outra rota, e ele vê que a bola tá indo, ele lê os olhos do CJ Stroud e vai buscar a bola. Que seria um bom passo do CJ Stroud também. Então, pô, o principal ponto positivo pra mim é a defesa. A defesa jogando muito bem e dessa vez o jogo inteiro. Não foi como aconteceu com o jogo dos Bengals ali, onde a nossa defesa cai muito de rendimento, acaba sucumbindo mesmo a falta de assertividade do ataque e sabe parar de vez na nossa defesa. Josh Allen com uma partida maravilhosa, inclusive ali ajudando na última interceptação do Johnson, onde ele consegue pressionar, chega no CJ Stroud, dá um toquinho na bola, um lance espetacular, mas pressionando o jogo inteiro, causando problema o jogo inteiro. Travon Walker causando problema o jogo inteiro também. Devin Lloyd na bola o tempo todo, cara. Olokun jogando muita bola. O time todo jogando maravilhosamente bem a defesa. E Jordan Lewis de novo, meus parabéns Jordan Lewis, que partida espetacular, um cara que eu sou cada vez mais fã. Tá se mostrando um jogador muito instintivo, um playmaker de, primeira categoria, jogando muita bola mesmo. E a defesa manteve o ritmo, manteve o sarrafo altíssimo o jogo inteiro. E eu tinha muito medo disso, porque o ataque não estava correspondendo, estavam esses drops, eu tinha muito medo de como isso poderia frustrar a nossa defesa. Não frustrou, a defesa manteve o ritmo lá em cima. É isso, cara, uma vitória importantíssima. Hoje era um dia que eu acho que a vitória interessaria mais que o desempenho. Mas eu acho que as duas coisas foram positivas hoje, apesar do ataque não ter jogado bem, assim, principalmente no ponto de vista desses drops que eu falei, existia um ponto de melhora. Eu vi um Trevor Lawrence muito mais confiança, eu vi um Trevor Lawrence com brio. Eu acho que é essa palavra que eu preciso falar. O Trevor Lawrence pra mim é um quarterback que na maioria das vezes não tem brio, ele tem aquela apatia de às vezes ver o time perdendo e não fazer as coisas, sabe? De repente não forçar uma bola, não querer ganhar o jogo ali com as próprias pernas. E muitas vezes eu vi isso, mas muitas outras vezes eu não vejo. E nesse jogo eu vi isso. Inclusive, no auge dos drops do time ali, numa terceira descida também, ele vai lá e conquista a jarda com as próprias pernas, se joga, suja o uniforme, entendeu? E essa disposição que eu preciso ter do Trevor Lawrence, cara. Essa vontade, esse negócio de morder grama, entendeu? Eu acho importante. Um cara que já é assertivo, que já é técnico, essa entrega também é importante de entender que, cara, o jogo estava ruim, os recebedores estavam muito mal. Se ele fosse esperar que algum recebedor entrasse no jogo, talvez a gente perdesse outro jogo. Então achei muito interessante esse negócio do Trevor Lawrence ter ido lá, ganhado com as próprias pernas, mostrando que, eu sou um franchise player, cara. Essa batida na mesa que eu quero ter dele e que é interessante pra gente, como franquia mesmo. Então, assim, vi coisas muito positivas, vi o Tutem aparecendo de novo ali, conseguindo dividir carregadas, apesar do jogo terrestre não ter ido excepcionalmente bem. Vi o Trevor Lawrence querendo o jogo, buscando mais assertivo, com leituras mais precisas, acertando janelas muito bem também ali. Achei que ele não conseguiu explorar tão bem em profundidade, mas os passes estavam ali. Achei muito mérito da secundária dos Texans, mas ali tem até uma jogada com o Dyami Brown, que ele conecta em profundidade, o cornerback tá atrapalhando o Dyami Brown o tempo todo. Só que assim, a bola entraria, não lembro se era o Dyami Brown ou o Parker Washington. Então vejo uma evolução no Trevor Lawrence do jogo anterior para esse, mesmo esse não tendo tido o passe para touchdown. E a defesa manteve o sarrafo. Defesa com mais um bom jogo, mas dessa vez um jogo completo, muito bem feito, perfeito, contra um quarterback que é muito problemático, cara. E assim, pra sequência, querendo ou não, é uma vitória importante. Hoje, de certa maneira, é um jogo de 6 pontos. O Houston Texans, apesar de começar 0-3, é o time, em teoria, mais talentoso da divisão, porque é o atual campeão de divisão. Então, você conseguir empurrar o Houston Texans pro buraco e abrir ali uma margem de 2 vitórias pro Houston Texans, isso aí é maravilhoso, entende? Então, agora a gente segue na caça de conseguir a liderança. Não, tem o Colts liderando agora, que vai fazendo uma ótima partida, mas isso é um problema para pensar depois. O negócio é conseguir se manter vivo e manter distância para aquele que é o melhor quarterback da divisão, que é o CJ Stroud dentro do Houston Texans. Então achei uma ótima partida. Também essa questão de você frear o Houston Texans. O Houston Texans vai pegar o Tennessee Titans, que é, entre aspas, a presa fácil da divisão hoje, porque o Ken Ward está começando agora, apesar de ser um quarterback promissor. É o ano de calor, é muito difícil. Então o Houston Texans de repente poderia emendar 2 vitórias consecutivas, a gente dá uma freada, põe um 0-3 nos caras. Isso pode abalar o psicológico, assim como eu acho que uma derrota hoje, com a defesa jogando bem, poderia abalar o psicológico do time. Mas não, a gente venceu, se mantém no bom caminho, no caminho positivo, 2-1. Próxima partida é um jogo dificílimo contra o 49ers.
mas acho que tem condição de trocar, cara. De ir pra cima, de pressionar o Brock Purdy, entendeu? A defesa tá mantendo a competitividade, Trevor Lawrence tá conseguindo subir de nível, e acho que pro próximo jogo dá pra corrigir muita coisa dos recebedores. O problema de confiança dos recebedores, o problema de confiança do Brian Thomas Jr., dá pro jogo terrestre também trabalhar outro tipo de jogadas, outras variações de jogadas, e usar mais o Travis Hunter no jogo. O Travis Hunter aparecer melhor, Brenton Strange também, que não apareceu em jogadas explosivas hoje. Enfim, é uma boa partida com pontos positivos e seguimos. Uma vitória muito importante nesse sentido. Eu acho que no mais é isso que eu tenho pra falar aqui. Deixa eu ver, tô vendo nos status aqui se eu deixei passar alguma coisa que eu tinha pensado. Eu faço um vídeo muito de freestyle aqui logo depois de ter assistido. Então às vezes eu acabo vendo o box score depois e lembro de alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Excelente partida. Antônio Johnson, de novo, uma ótima partida. Devin Lloyd, uma ótima partida. É verdade. Andrew Wingard, uma puta de uma partida, cara. Instintivo pra caramba. Como ele busca o screen pass antes da linha de scrimmage é um negócio espetacular. De novo, uma defesa com muitos playmakers vai se mostrando, e isso é positivo pra caramba. Jogadores muito instintivos e cada vez mais bem treinados. Então, é isso. 2-1, seguimos. Próximo jogo vai ser difícil contra o 49ers, mas o time segue num bom caminho, num caminho racional e em busca de restaurar a confiança da franquia como um todo. E, cara, parabéns ao Trevor Lawrence, como eu bati muito nele nos outros vídeos, parabéns ao Trevor Lawrence pelo jogo assertivo e por, mesmo depois da interceptação, não ter se frustrado e ter buscado a vitória para a equipe. Seguimos por mais Duval.